Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. E no vídeo de hoje eu vim mostrar algumas cartas de tarô que muitas das vezes elas são mal interpretadas ou então a pessoa tem um equívoco, né, ao utilizar essas cartas. Em alguns casos as pessoas têm até medo que esses arcanos caiam em jogo. Então eu vou mostrar aqui umas possibilidades, o que essas cartas podem representar. Não é só coisa ruim, tá? Tem coisa aí que é até boa, né? Tem coisa aí que é interessante a gente saber. Então, eu tô aqui com o tarô tradicional, que é o tarô de Marsella, e aqui tem algumas cartas que quando cai essa carta, o consulente ou até mesmo o tarólogo, ele fica apreensivo, ele fica com medo, né? É uma carta que assusta, às vezes pela imagem, ou então às vezes pelo significado dela. Para fazer uma comparação, eu tenho aqui um tarô. Esse aqui é o tarô dos anjos, esse tarô estiloso aqui, todo prateado, né? Um tarô que eu já mostrei aqui no canal. Ele vem nessa caixinha aqui da Doreen Virtue. Acredito que tem um deck nacional dele também, né? Tem uma tradução desse tarô. Ele é excelente para quem está começando, porque em todas as cartas aqui tem palavras-chave para você não esquecer o significado da carta e conseguir fazer a sua interpretação. Então esse deck aqui é lindo e é excelente, gente, amo. Olha o brilho que tem esse deck. É um dos meus top 5, com certeza. Então vou mostrar algumas cartas e os significados equivocados que a pessoa tem quando se depara com uma carta dessa. Então aqui uma carta que dá muito medo, né? É a carta do enforcado. Às vezes é chamado de pendurado ou dependurado. Eu chamo de enforcado porque é o tradicional. Tem pessoas que falam impossível porque ninguém é enforcado pelo pé. Enfim, gente, é o nome da carta, aceitem o enforcado. Então vamos lá. O arcano 12 do tarô, tá? Ele é o enforcado. As pessoas têm medo dessa carta porque ela mostra uma pessoa em uma situação difícil e muitas das vezes, né, ela pode significar isso, que você tá em uma situação difícil, que você tá preso a essa situação e você não sabe como sair. Aí que eu vou falar para você parar e pensar, tá? O pendurado, ele pode representar também uma experiência, tá? Você tá em uma situação, só que você precisa mudar a sua visão daquela situação. Muitas das vezes você se colocou naquele momento, naquela situação, naquele estado. É um estado desconfortável, mas você consegue sair dele. É só ter uma visão diferenciada daquilo que está acontecendo. E aqui, no tarô dos anjos, ele é um tarô um pouco mais gentil, digamos assim. É um tarô mais bonitinho. Então, aqui no lugar da carta chamar o enforcado, né, aqui é como se fosse o despertar, né, para você despertar. E nas palavras chaves aqui atrás, mostra assim, ó, look all, né, olhe para as coisas de uma forma de uma perspectiva diferente, né? Olhe as coisas de uma perspectiva diferente. É um momento temporário. Isso é importante para você se conhecer. Esse momento é um momento temporário, você pode sair desse momento. Então ele dá aqui, né, tá em inglês, traduzir de forma bem grosseira, mas ele dá aqui, né, um significado para essa carta. Então aqui não é uma carta ruim. É uma carta para você observar de forma diferente esse momento em que você está vivendo. Então esse tarô é muito legal para quem tem medo de tarô, tá? É um tarô bem gentil, ele aborda de uma forma, de uma sutileza, de uma delicadeza muito gostosa as cartas. Agora a gente tem a carta da morte. Em alguns decks, né, é o arcano sem nome, ou arcano não numerado, olha, ele não tem nome aqui. Os outros têm, né, o diabo, as outras cartas têm. Aqui na carta da morte, a gente vê uma caveira ceifando, vê pedaços de pessoas. Só que ela tem um significado muito bonito, tá?
A morte, ela mostra o renascimento de alguma coisa. Ela mostra também, né, que você está deixando algo para trás. Você está deixando uma parte de sua vida para trás, está começando um momento novo. Ela mostra o renascimento. Ela mostra o começo de uma jornada diferente. As pessoas têm medo, mas essa carta sai muito para quem vai fazer faculdade, porque você vai começar algo novo da sua vida. Aquela vida que você tinha de sair vai ficar para trás. Para quem vai ter filho, para quem vai mudar, nessa carta sai muito, para quem vai fazer uma mudança. Então, é uma mudança drástica. Às vezes essa mudança é necessária e às vezes essa mudança você que escolheu ela, né? Você escolheu ser mãe, você escolheu ser pai, você escolheu ir para a faculdade, você escolheu mudar de emprego, você escolheu mudar de vida. Então essa carta aqui é uma carta muito linda e ela é muito interessante por conta desse significado bonito que ela tem. Né? Ela tem um significado sim de morte, pode representar a morte física com a combinação de algumas cartas, mas também ela mostra o renascimento, uma nova jornada, um novo começo, um novo momento da vida. E aqui no Tarô dos Anjos, que é um tarô bem gentil, ela mostra como release, que é como se fosse o renascimento. Nas palavrinhas-chave, ela fala que você chegou ao fim, tá, de uma situação ou de uma fase. É uma situação de transformação espiritual, é hora de se mover e de seguir em frente. Então, ele aborda, né, a carta da morte com uma sutileza, com uma leveza. Aqui nós temos a carta do diabo. A pessoa tem medo, né? Ai, o diabo é a tentação, alguma coisa ruim na minha vida. Mas o diabo, ele representa muita coisa. Ele representa uma inteligência, uma superioridade. É um gás, é um fogo, né? Aquilo que te instiga a conseguir alguma coisa. É aquilo que desperta o seu interesse em conseguir alguma coisa. É aquilo que faz você buscar. Mas também representa aprisionamento. Ele representa você aprisionado a algo, você dependente de algo, você superior a algo, né? Você se sente muito superior àquilo. Então é uma carta que mostra cautela, tá? Quando sai o diabo, é uma carta invertida, é uma carta muito boa, tá? É uma carta que mostra de inteligência, de uma pessoa que sabe articular, de uma pessoa que consegue conquistar as pessoas, argumenta muito bem. Aqui no Tarô dos Anjos, a carta do diabo é como se fosse o ego, né? Ela aborda de uma forma bem legal. É interessante que o desenho da carta do diabo é a mesma imagem da carta do louco, né? Uma pessoa iniciando a jornada. Só que aqui essa pessoa já está com a jornada, o louco inicia a jornada sem nada, né? A carta do louco, ele inicia a jornada sem nada. Aqui ele já tem riqueza, ele tem uma máscara, ele já acha que ele tá superior a tudo, tá? Então aqui fala que é um falso senso de superioridade. Para você tomar cuidado com as coisas materiais, que existem coisas mais importantes que isso na vida. Para você tomar cuidado com o tratar de outra pessoa, para você ser cauteloso, tá? Nunca esquecer de ser humilde, nunca esquecer, né, de suas raízes, de onde você veio. Então não é uma carta tão ruim assim, tá? É uma carta que precisa ser interpretada de uma forma adequada. A gente tem que tomar cuidado com essas cartas, tem que dar uma olhadinha na jogada, tem que dar uma olhadinha na pergunta. É muito comum, né, cair o diabo, a pessoa falar que tem magia negra, que tem algo maligno na sua vida. Gente, isso é muito comum e nem sempre, tá? Pode representar como uma combinação de cartas, mas não é só isso, né? Essa carta está além desse significado raso. E a última carta dos arcanos maiores, que as pessoas têm muito medo, é a carta da torre. Então, a carta da torre é o arcano 16. Então, aqui a gente tem uma torre destruída. Isso significa, tá?
destruição de algo, destruição de um plano seu, algo não vai dar certo, alguma coisa não vai acontecer. Então é algo que não vai dar certo. Eu coloco isso como desconstrução. Eu não falo de destruição, eu falo de desconstrução. Às vezes, aquele momento não era o certo para buscar algo. Às vezes, aquele momento não era propício. Às vezes, você aprende com aquilo. Então, aquilo foi importante para você aprender, para você crescer. E no tarô dos anjos, a carta do arcano 16, a torre, aqui vem como a experiência de vida. A torre aqui é uma torre que ela tá construída. Ela não tá destruída nessa carta. Então ela fala, tá, de um evento bem significante, de poderosas revelações, de mudanças, que é a hora de você abrir as suas asas, que é a hora de você aprender com aquilo que está acontecendo, é algo de ter um crescimento. Então, a carta da torre, ela tem um lado positivo, sim. Eu falo de desconstrução. O que é você se desconstruir? É você se despir de preconceito, é você se despir, é você tirar aquela suposição que você tinha sobre alguma situação. Então essa carta da torre cai muito para quem tá procurando emprego. Nossa, como assim? Quer dizer que a pessoa não vai conseguir emprego porque saiu a carta da torre? Nem sempre. O que essa carta mostra? Quando a pessoa tá procurando emprego, né, essa é a carta da torre, eu falo para ela, em que profissão você está procurando emprego? Será que já não apareceu oportunidades e você recusou porque você tinha um preconceito sobre aquele emprego ou porque você tá precisando, mas acha que você vai se rebaixar, entre aspas, aceitando aquele cargo? Então, quando cai a carta da torre, teve um consulente meu que falou que foi um tapa na cara dele. Ele estava precisando de um emprego, ele tinha um cargo de liderança e de chefia e ele queria o cargo naquela, né, naquele... Ele queria um emprego naquele cargo que ele tinha, um cargo de liderança, um cargo de chefia, só que não aparecia essa oportunidade para ele e ele falava que nada abria para ele. Só que quando eu falei da carta da torre, né? Quando caiu essa carta, eu falei que ele precisa se desconstruir de preconceito, que oportunidades já apareceram para ele, só que ele tinha preconceito com aquele cargo. Então ele entendeu que ele não queria aceitar outros cargos porque ele achava que era inferior. Ele queria somente o cargo de liderança, ele queria somente o cargo de chefia. E ele estava, né, deixando oportunidades escaparem ali. Então, essa carta é uma carta muito boa, sim, tá? Invertida é uma carta boa. É para você prestar atenção em seus conceitos, você desconstruir aquelas opiniões sobre alguma coisa, sobre profissões, sobre pessoas. Às vezes, uma pessoa, né, que você acha que é sua inimiga é uma que tá dando a mão para ajudar. Então, se desconstrua desses conceitos que você tem. Se permita a conhecer e a ter a sua própria perspectiva. Então, é uma carta de que não vai dar certo um plano? Muitas das vezes sim, mas nem sempre. Então, como que eu sei, né? Vocês vão perguntar, como eu sei qual significado usar? Né? A gente pode usar da carta invertida, o significado dela é o contrário. Geralmente, quando a carta é negativa e ela está invertida, é um significado positivo. Ou dependendo da casa, né? Aqui eu tô jogando uma jogada de 3 cartas e essa carta cai numa casa positiva. Nossa, não tem o que falar de positivo da torre. Tem sim. Todas as cartas têm dualidade. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Até essas tradicionais cartas que as pessoas têm medo, tá? Então, assim, não precisam ter medo do tarô. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e ele mostra possibilidades. Ele não mostra a verdade absoluta.
Você sabendo de possibilidades, você pode tomar decisões que façam com que aquilo aconteça ou decisões que façam com que aquilo não aconteça. Agradeço muito pela presença de vocês. Toda vez que eu colocar curso de tarô, né, no vídeo, aqui nos links eu deixo sempre uma apostila gratuita que ensina a jogar o tarô. Tem significado de cartas, tem jogadas, tem carta invertida, tem carta positiva, carta negativa. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no Instagram do canal Caderno de Tarô, para me dar uma forcinha lá. Eu estou começando, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau, até mais.